Ó, a princípio estamos ao vivo, vamos lá ver, né? Confiram lá na página do Camp. A página do camping? Deixa eu dar aqui No Facebook. Ó, vamos lá. Ai, onde? Vamos lá, então, gurias, ao vivo, tá? Vamos começar? Sim. Vamos. Então, tá, uma boa tarde para todas aí, para todos, para as gurias que estão aqui com a gente nessa live, para o pessoal que está entrando para nos assistir, né? Hoje a gente vai fazer um debate sobre as formas de comercialização em tempos de pandemia, né? A gente, do Camp e da Rede Ubuntu e do Fonson Potman, a gente organiza esse projeto, né? Estamos tocando esse projeto desde 2018, que é para a formação de uma rede, né, solidária, de cooperação solidária, que tem foco bem forte nos povos de matriz africana, nos indígenas, quilombolas, e na economia solidária do Rio Grande do Sul, né. Eu sou a Dani, trabalho no Camp, né, e está aqui comigo hoje para a gente conversar a Gil, que também é educadora do Camp e das Diversas, a Itanajara, que é do Fonson Potman e do Salão de Beleza Beauty Hair, né? Itanajara Beauty Hair. A Jade, que toca um dos empreendimentos de alimentação da rede, né? A padaria e frutaria M&M's. E depois devem entrar ainda a Vera, que também é Fonson Potman, e a Kitanji, que também está atuando no Fonson Potman. Assim que elas conseguirem, elas vão participar com a gente aqui desse espaço. A ideia, então, é a gente conversar um pouco, né, sobre isso, né, o pós-pandemia e essa coisa tão horrível que tem, enfim, organizado tanta coisa nas nossas vidas aí, né, de um modo ruim, assim, de um modo que foi, assim, assustador para todo mundo, né, que mexeu com todo mundo, com as pessoas, com as famílias, com as organizações, mas que, ao mesmo tempo, a gente também teve que se reinventar muito, né, então, nós do Camp, o pessoal da Rede Ubuntu, o pessoal do Fonson Potman, dos povos, aí a gente está nessa caminhada junto faz bastante tempo, e com a pandemia a gente começou, bom, vamos né, encontrar formas aí da gente conseguir continuar essa geração de renda e até ampliar a geração de renda para os empreendimentos, tendo em vista toda a situação econômica que se colocou, além, claro, da pior de todas, que é a situação sanitária, do risco, né, de contágio que as pessoas estão enfrentando ao sair na rua. Então, a ideia para a gente começar agora, já que ouvir as gurias, é a gente ouvir primeiro a Itanajara, né, pelos povos, pelo Fonson Potman. A ideia é assim, falar uns 5 minutos, né, algumas colocações iniciais, a gente faz uma rodada de 5 minutos para cada uma. Quem quiser ir comentando aí, perguntando, né, será super bem-vindo. A ideia é que a gente faça essa interação, inclusive, né, e aí a Itanajara também se apresenta melhor, e assim vocês também, gurias, quando fizerem a fala, também se apresentam aí para o pessoal, para a gente ir dialogando. A ideia é a gente ficar mais ou menos 1h30 aí nessa conversa, né? Essa atividade faz parte da FEICOP, né? Da edição especial da FEICOP, que é a Feira Internacional de Cooperativismo e Economia Solidária de Santa Maria, que obviamente não ocorreu em julho, mas está ocorrendo agora, vai até o dia 15. Tem uma feira também, né, virtual que está acontecendo, então o pessoal está participando bastante lá também. Tá bom? Já vou passar a palavra para a Itanajara, então. Bem-vinda, Itanajara. Então, boa tarde a todos me ouvem? Estou com fone, está todo mundo ouvindo Sim, bem? Ok. Então, sou Itanajara Almeida, meu nome tradicional é Itanajara de Oxum, tenho 53 anos, sou uma afroempreendedora, tenho um salão de beleza aqui na cidade de Porto Alegre, que agora no ano de 2021 faz 25 anos, né, de empreendimento, com muita luta, com muita insistência, né, e com muita, talvez, vem no sangue, né, da gente que é empreendedora, sempre se manter vivo,
né, dentro de todo esse processo que nós enfrentamos no decorrer dos tempos. E a minha história, né, eu acho que é bom a gente iniciar lá do iniciozinho, né? Então, me vi como empreendedora muito nova, então, com 19 anos, eu trabalhava num emprego formal, e a partir dali eu resolvi empreender e ser autônoma, trabalhar em salões, né? Comecei a me especializar dentro de cabelos afros, que realmente era o que me interessava, e há 25 anos atrás, então, eu empreendi, né? Eu nasci para o empreendedorismo, né? Criei, então, o nome, né, que a princípio era Itanajara Fashion Hair, e agora, há 2 anos atrás, nós mudamos, então, um pouquinho a nossa forma de atuar, então, mudamos, então, o logotipo, mudamos nosso formato de atendimento, porque a gente é isso, a gente precisa estar sempre se modificando para continuar se mantendo dentro desse mercado que é tão difícil, tão complicado, tão inacessível, né, para pessoas que vêm de uma outra cultura, que vêm de uma outra classe social, enfim, que não tem o recurso próprio, mas que precisa sobreviver nessa selva econômica que a gente sobrevive dentro do capitalismo. E aí, nós, com essa ideia já de saber o que era empreender, a gente vem agregando, né, valores, vem agregando pessoas, vem agregando ideias, né, e trazendo para junto da gente o coletivo, que é tão importante. E há 4 anos atrás, eu me vi uma necessidade, né, de buscar, talvez, alguma coisa que fosse mais ampla dentro desse processo todo da coletividade que eu sempre tive presente dentro da minha vida. E, a partir daí, eu conheci o Função Portman, fui apresentada ao Função Portman através de uma cooperativa que o Função Portman, então, estava iniciando todo o processo, né? E aquilo me chamou a atenção, essa forma cooperada, essa forma de agregar pessoas, agregar valores, né? Sempre num benefício e num foco onde todos que estão juntos chegam a algum lugar, num determinado momento, de uma forma igual. Então, esse discurso sempre me motivou e sempre manteve acesa dentro desse processo. O Função Portman, que é um fórum de Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, tinha o viés da alimentação saudável, tinha o viés da nossa alimentação. Nós que somos povos tradicionais, que somos do Batuque aqui do Rio Grande do Sul, nós temos por hábito ter uma alimentação. Então, tudo que nos move, tudo que nos rege, toda essa nossa cultura, ela vem através da alimentação. Nós somos povos que realmente acreditam que nós podemos nos alimentar junto com os nossos ancestrais, junto com os nossos orixás. E é isso que a gente cultua. E quando a gente começa a entender que todo esse processo de agrotóxico, tudo isso que vem matando as nossas plantações, que vem matando os insetos, enfim, tudo aquilo que é colocado para que o alimento se transforme, ele transforma também a nossa vida, né? Ele transforma a nossa vida porque a gente consegue entender que aquilo que nós estamos ingerindo realmente é um veneno. E aí o fórum tem essa tarefa de fazer com que a gente entenda o que realmente a gente coloca para dentro do nosso corpo e o que a gente divide e compartilha com os nossos ancestrais. E essa tarefa é uma tarefa que ela inicia a partir do momento que entendemos que nós todos somos seres vivos, né? Nós somos seres vivos a partir do momento que a gente tem vida. Então, uma planta, ela é um ser vivo porque ela existe ali a raiz dela na terra e a partir daquela terra que ela aflora, né, para fora e faz com que nós passamos, então, a nos alimentar a partir daquela raiz, daquela folha, enfim, de tudo isso que a gente preserva e quer para a nossa vida. E a partir do momento que a gente consegue entender, consegue ter esse olhar, né, direcionado para a vida, direcionado para as águas, direcionado para tudo aquilo que nos cerca e que realmente
nos faz viver e nos mantém vivos, é que a gente imagina que a gente consiga, pelo menos, nos organizar de uma forma circular. E com essa forma circular, a gente nos visualizar e nos enxergar dentro desse processo que hoje é tão necessário, se faz muito necessário que a gente esteja vivo dentro dele. E como é que a gente vai fazer isso se a cada momento o capitalismo toma conta de todos os lugares? Cada vez as pessoas parecem que estão lutando e buscando benefícios para si, benefícios próprios. As pessoas parecem que não pensam no coletivo. Elas pensam no enriquecimento, elas pensam no seu bem-estar, mas elas não conseguem virar a cabeça e enxergar quem está do nosso lado. E esse foi o formato que o Função Portman, então, pensou em trazer as pessoas para dentro do projeto. A partir do fórum, que é um local onde nós debatemos exatamente isso, debatemos a nossa sobrevivência, né, a partir desse veneno todo que está sendo largado aí aleatoriamente dentro dos alimentos que a gente consome. Nós precisamos, então, a partir desse momento que a gente entende que nós estamos nos envenenando com tudo isso, a gente conseguiu enxergar que nós precisávamos, então, ter uma meta, um foco, uma diretriz. E essa diretriz, ela parte do fórum e faz com que o fórum se organize de uma forma onde nós, juntos, consigamos trazer uma forma cooperada de andar, né? Então, nasce a cooperativa, nasce a Coptman. A Coptman tem a única intenção de quê? De trazer aquelas pessoas que consomem, juntar com aquelas pessoas que produzem e fazer com que esse encontro aconteça de uma forma natural. Porque se nós precisamos consumir os nossos alimentos para a gente ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, compartilhar com os nossos orixás, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com todas as pessoas que nós convidamos para estar junto conosco, nós entendemos que a gente precisava fazer esse círculo funcionar de uma forma efetiva. E aí, então, a gente entende que a forma cooperada é a forma mais legítima que os povos tradicionais se colocam dentro desse sistema todo econômico que a gente se mantém. A partir daí, existe, então, o sistema chamado Sindesul, porque a gente entende que a gente precisa debater dentro do fórum. Desculpa. A gente precisa debater no fórum, a gente precisa conversar, a gente precisa fazer a parte política, mas a gente também precisa economicamente nos organizar. Como é que a gente se organiza economicamente? É sabendo quem produz precisa vender para alguém. Nós consumimos, precisamos comprar de alguém. E aí a gente conseguiu enxergar que a gente, há muitos anos, a gente enriquece cada vez mais os ricos. Os ricos são os grandes mercados, são aqueles que trazem os alimentos cheios de agrotóxicos para dentro da nossa casa, e a gente vai, consome, reparte, compartilha. E nós resolvemos, então, fazer um processo diferenciado, fazer com que os produtores, que são aqueles que estão lá na sua roça, na sua fazenda, no seu sítio, né, onde planta lá os nossos grãos, onde plantam lá as nossas frutas, enfim, tudo aquilo que a gente consome, eles precisavam colocar isso dentro do mercado. E aí, qual foi a nossa ideia? Qual é a nossa intenção? É fazer com que esses alimentos que não passem por essas grandes empresas ou que não passem pelo processo de agrotóxico chegarem até as nossas mãos de uma forma legítima, que é a forma cooperativada. Essa cooperativa, ela surge exatamente isso, para a gente poder negociar os nossos produtos e serviços com aqueles que consomem os nossos produtos e serviços. E assim, junto com o Sindesul, nós entendemos que nós precisaríamos fazer uma grande rede
E essa rede, na realidade, é a rede que faz com que nós tenhamos o contato de um com o outro, aonde a gente consiga saber aonde está o produtor do alface, aonde está o consumidor do alface, aonde está a pessoa que planta enfim, todos aqueles insumos que a gente usa e onde estão as pessoas que consomem. E isso foi ficando de uma forma muito maior, porque a gente, além de fazer com que a alimentação, que seria o foco inicial do Thomson Potman, que trabalha e estuda e fala sobre a alimentação, a segurança alimentar, a gente conseguiu juntar, então, um número muito maior de pessoas que não só produzem alimentação, mas também produzem todos aqueles insumos, produtos, serviços que nós consumimos. E aí, dentro de uma rede, nós conseguimos, então, nos encontrar. E aí surge um projeto, que é onde nós estamos participando, que o Camp desenvolve, chamado Rede Ubuntu. Ubuntu quer dizer, só somos porque todos são. Então, é mais ou menos isso que nós estamos falando. Nós precisávamos saber qual era o lugar que nós precisávamos estar. E nós entendemos que o lugar é exatamente aonde nós estamos neste momento, em formato de rede, onde a gente consegue sobreviver a partir das vendas que se faz, a partir das pessoas que se identificam dentro desse lugar, dentro dessa rede, dentro desse processo cooperado, e como as pessoas vão repassar essas informações, exatamente, agregando. Porque a gente consegue ver, Gil e Dani, que muitas vezes a gente acaba comprando de grandes porque a facilidade é maior. A gente consegue entender que por que a gente não consegue comprar tão fácil os orgânicos? E quando consegue comprar é um valor muito além do que é. Porque na realidade ainda são muito pequenos. Mas a forma que a gente tem de fazer com que os orgânicos eles passem a estar dentro das nossas casas, das nossas mesas, é exatamente isso. É a gente promover, então, essa divulgação dessas pessoas que estão lá plantando para nos oferecer essa venda. Não sei se falei muito, não sei se falei pouco, mas eu acho que a gente está tentando ver os tempos aí, não sei como é que está, mas a gente vai conversando. Eu acho que é isso. Isso aí, obrigada, Itanajara, foi excelente a tua fala, as tuas colocações, resgatando, né, essa história aí, Camp, Thomson Potman, né, o papel da rede, muito bom. Agora a ideia, então, é já passar de imediato a palavra, então, para a Yavera, que conseguiu entrar aqui, né, já está vendo ali que ela está com o microfone ligado, para a gente ouvir um pouco também o depoimento da Yavera. Depois a gente ouve aqui Tangi, que também entrou, e a Jade caiu um pouquinho aí, mas ela tá na lida ali para voltar para a nossa live. Tá bem? Passo para a Yavera, então, a palavra. Bem-vinda, Yavera. Aí a senhora pode se apresentar, que eu não fiz isso, tá? Para deixar para a senhora se apresentar. Ok, então, assim, primeiro sou Yavera Soares, né? Estou, neste momento, coordenadora do Fórum Nacional de Segurança Alimentar dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, sou conselheira executiva do CONSEA e estou na ANLU. E sou sempre parceira, né, caminhando junto do Camp aí com o nosso projeto. E sempre nas brigas, nas lutas, aonde existir discriminação, onde existir racismo, aonde existir todos esses processos que geram violência, com certeza a Yavera e a nossa equipe, o Fórum nasce com esse sentimento, né, em busca da igualdade social e igualdade de oportunidades. Então, é muito bom dizer que a gente está com o Camp hoje, viu? A coordenadora Dani, eu estou vendo aqui o povo que é do Camp, né? Eu estou com dificuldade, assim, um pouquinho na internet. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho da fala da Itanajara, meu agô, minha mãe, que o Oxum nos abençoe, que as nossas palavras sejam bastante doces, como foram as suas. Então, assim, disse Gil, meu agô, a nossa licença, vamos trabalhar junto, e todas as outras que estiverem por aí, que eu não estou vendo aqui, né? Dani, assim, hoje, casualmente, hoje, não sei se alguém já falou, mas eu vou saudar,
que é Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Hoje é 10 de dezembro. E nada é por acaso nesta vida. E é nesse dia tão marcado a nível de mundo, um dia universal, aonde a humanidade está com tanto sofrimento, né, com tanta insegurança, com tanta falta de experiência, que a gente vem juntas conversar a partir desta visão de mundo, mas olhando pela janela do mundo e da sociedade. Essa sociedade que é racista, que é elitista, e que ainda, além de tudo isso, não respeita o nosso bem maior, que é a vida, a partir da nossa alimentação, a partir da falsa e má distribuição de renda, a partir de todos esses conceitos negativos que levaram ao caos que hoje se encontra a nossa sociedade a nível de Brasil. Eu quero fazer um pequeno olhar, assim, né? Cuidem o meu tempo, por favor. Um pequeno olhar, assim, a partir de como é que nós sobrevivemos, né? Um pouquinho da fala da Itanajara, como é que as nossas periferias, ontem nós tivemos outro fato triste dentro de uma periferia reconhecida e grande, né? Com a morte de uma líder comunitária pelo choque, pelo susto, pela violência urbana causada, que levou ela ao óbito, né? Não foi um assassinato, foi uma morte natural, mas que foi causada por uma forma agressiva e sem explicação, que leva ao óbito dela, como tantas outras que já houveram, e ontem nós tivemos na nossa casa. Eu sempre digo que a gente sempre fala, lá em tal lugar aconteceu isso, lá em Minas Gerais aconteceu isso, lá no Rio de Janeiro, a desterritorialização das nossas casas de tradição, elas acontecem todo dia, mas a gente sente e chora quando bate na casa da gente. E ontem bateu. Uma pessoa, liderança, né, que foi ao óbito pela violência causada por todo um processo de desigualdade. Então, cabe a gente refletir nesse Dia de Direitos Humanos, né? Como é que está sendo vista esta questão, como é que é vista a questão da sobrevivência dos povos dentro das periferias, né? Como é que está sendo vista a sustentabilidade dentro das casas de tradição, aonde as pessoas da comunidade vão, as crianças vão para comer, né? A maioria, a grande maioria, nós estamos falando de um percentual muito alto dentro da sociedade gaúcha, é um percentual altíssimo. As crianças correm, hoje tem mesa de bede, hoje tem, né? E eu não discuto, e nós não discutimos a nível de fórum a questão da fé. A fé ela é interna, ela é interior dentro da casa de cada pessoa. Mas o papel político que essa instituição, essa casa de tradição, essa casa que mantém viva uma história de um povo que é ressachado, que é desvalorizado, que perdeu, inclusive, o direito de ir e vir, porque quando um negro ou uma negra, um jovem negro, uma criança negra, sai na rua, não sabe se volta. Então, como é que nós vemos, como é que nós pensamos esta questão? Esta questão, tem várias falas que vão falar da fome, que é outro motivo que assola, que desiguala e que mata tanto quanto crime. A fome mata, a fome desnutre, a fome não traz nutrição, a fome traz o desequilíbrio, e nós estamos violentamente voltando a esse estado de miserabilidade dentro do Brasil, dentro das periferias brasileiras. Porque o nosso fórum ele é nacional, então ele não fala só do local. Então, nós estamos fazendo um olhar generalizado em cima desta nação chamada Brasil. Como nós estamos num processo, no Estado, o Estado do Rio Grande do Sul, o mais racista, né, do país, ele não fica fora dessa conjuntura. Então, eu penso que é peculiar, junto das ações, de como se implementa
ações de reparação, ações afirmativas que estão sinalizadas no longo dos anos, a partir de tantas propostas, de tantos seminários, de tantas seminários, plenárias deliberativas, congressos, tanta coisa. Como é que se implementa? Então, essa reflexão tem que ser feita. É refletir, fazer uma análise de conjuntura. Nós viemos de uma história triste que se dizia assim, política é política e religião é religião. Que bom que nasce FONSAMPOTMA, né? Fórum Nacional de Segurança Alimentar, e que começa na sua gênese a pensar os conceitos, trazer os conceitos para o século XXI e sair do século XVIII, XIX e XX. Pensar no século XXI, pensar que nós não temos uma religião, esse religar não é nosso, que nós temos uma tradição. E é uma tradição que, quando nós começamos a aprofundar este conceito de tradição, a violenta se torna maior, ela se mostra como um monstro, porque nós não somos oriundos do nada e nem somos herdeiros de escravos. Nós somos oriundos de povos, os povos que construíram este país, que são 3 povos em específico, dentro de que veio de um continente que compõe 53 países. Então, nós temos uma história, nós temos língua, nós temos tradição, nós temos meio, temos métodos, e hoje outros não negros, outros que não respeitam, usam as nossas, os nossos conceitos, as nossas liturgias, e nos matam. Nos matam no supermercado, nos matam em qualquer lugar. E não acreditam que temos capacidade política, capacidade intelectual, mesmo pela própria resistência, mesmo fora da universidade, e mais ainda dentro das universidades, para pensar as políticas. Então, eu penso que dentro de todos esses debates, estando na nesse sétimo, me ajudem, a 27ª, mãe. Da FEICOP, mãe. Da FEICOP. É sétima FEICOP. Que nós estivemos, isso, que nós estivemos em Santa Maria, construímos o Complexo dos Povos, e lá nós fizemos tantos encaminhamentos, né? E hoje, estando nesta conjuntura, neste momento, que nós não podemos estar presencialmente juntos, mas estamos mantendo a beleza, a verdade da FEICOP, a necessidade, e aí quero dizer ao CAMP e a todos os organizadores, do saber, né, da vontade política de construir isso que é tão necessário para toda essa população. Mas nós temos que colocar, junto com as nossas formas de sustentabilidade, estas formas de como chegar nestas periferias, no universo dos bairros, nas localidades, aonde está a tristeza, aonde está a fome, aonde está a miséria, aonde está instaurada a violência. Acredito eu que, continuando nessa política, com esse olhar dos conceitos, a partir de 2020, política do século XXI, acredito que nós vamos ter que sair das 4 paredes, né? Das câmaras de vereadores, das assembleias, onde a gente costuma a fazer os nossos encontros, e ir sim para dentro das bases das periferias, para ouvir a periferia, para ouvir a fome, para ver de perto a miséria, para ver a falta de saúde, a falta de recursos, que hoje quem morre na pandemia é aquele da periferia, porque ele não tem condições de pagar um apartamento, um quarto, um plano de saúde, e o SUS, que é maravilhoso, não é o SUS que nós precisamos, ainda. Não é o SUS que nós queremos, ainda. Mas, ainda assim, o Brasil é beneficiado por ter esse sistema único de saúde.
Então, essa conjuntura, essa leitura, essa avaliação tem que ser feita com mais profundidade, talvez uma pauta única dentro da FEICOP, porque ela vai avançar em todos que são de dentro desta política, da política da segurança alimentar, da política da agricultura familiar, mas também do olheiro que está lá, do fazendeiro, do grande latifúndio, do grande latifundiário, eles também estão ouvindo e estão olhando. Né? Então, eu penso que, eu não sei como é que está meu tempo, mas eu penso que nós precisamos aprofundar esse debate, esta avaliação, porque nós precisamos olhar como é que nós caminhamos junto com essa política afirmativa, que é a política da segurança alimentar, que é a política da preservação das águas, que são as políticas que são essência e que superam o capitalismo, porque ela é a política que preserva a vida. É a política que dá o trabalho para aquele que cuida da terra. É a política da terra, da território, da territorialidade. Então, eu queria colocar um pouco isso e dizer que me atrasei um pouquinho, estou um pouco nervosa, porque todo mundo conhece o Medusa, né, que é meu filho, meu amigo, nosso parceiro. Ele está muito assustado por ter um problema muito grave com a nora dele. Ela baixou muito mal com um tumor cerebral e ele me deixou nervosa. Então, me perdoem um pouquinho do atraso e a minha instabilidade na minha fala, porque eu vou precisar socorrer meu filho, meu amigo, e todo mundo aqui conhece Medusa, né? Ele está muito nervoso. Então, por quê? Por causa dessa comida que se come, né? Então, isso tem a ver com essa alimentação, tem a ver com esse sistema, né, que ela trabalha na área da saúde, Então, assim, essa epidemia que está colocada, né, ela atinge o trabalhador da área da saúde, mas ela está instaurada lá dentro da periferia. É lá dentro que ela está. Porque lá o recurso é muito pouco. Lá a alimentação, o organismo não tem como reagir, porque a alimentação é precária. Como é que nós vemos isso? Como é que nós olhamos isso? Eu passei por um período de fazer algumas visitas e eu fiquei muito horrorizada com algumas coisas que nós vimos. E que a gente olha, nós estamos no século XXI, disputando a beleza de A, B, C ou D, e não estamos atingindo, ou pelo menos temos que fortalecer, mudar nossa forma de caminhar e chegar lá naquela base que tanto precisa da gente. Precisa do campo, precisa dos projetos, precisa de um olhar diferenciado para que consigam sobreviver a essa epidemia, porque ela vai trazer muita tristeza até o acabar desse ano. Está muito grande, está muita coisa que, na realidade, a imprensa marrom não coloca para fora. A imprensa não tem o porquê. Então, esse olhar que eu queria fazer, essa conjuntura que eu queria dar uma olhada, né? Olhar um pouco, fazer essa reflexão bem profunda, enquanto Yalorixá, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto gente, que é não trabalhar tapando o sol com a peneira. Nós precisamos da sustentabilidade, precisamos de um Sindesul, precisamos da cooperativa, precisamos da economia solidária. Isso é o que vai fazer a diferença para estes povos que precisam tanto. Mas nós temos que levar lá naquelas bases essa discussão. Nós temos que propor esta economia lá nas bases. Quem sabe a gente propõe uma Bienal da economia solidária diferente neste ano, né? Que não seja tão cara.
que ela vá diretamente aonde as pessoas precisam, aonde tem a nossa periferia com tanta tristeza. E dizer que vamos continuar na caminhada, Sindesul renasce, se retoma as suas ações, a cooperativa retoma as suas atividades, a sua reestruturação, e vamos, junto com a economia solidária, ver, acho que a Itanajara deve ter feito, eu não ouvi toda a fala, mas ela deve ter colocado um pouquinho da questão de como se vê, né, o cooperativismo junto com o empreendedorismo, com este olhar. Então, eu acredito que depois eu vou ouvir um pouquinho disso, né, de como é que a gente caminha, né? Como é que nós caminhamos, né? O cooperativismo, a cooperativa, junto com o empreendedorismo e com esse olhar que vem lá dos povos tradicionais, a partir dessa troca, né? E me parece que eu ouvi a Itanajara falando, que é da produção, o consumidor, o consumo, o produto, a produção e a comercialização. Como é que nós vamos construir formas e métodos de comercializar, né? Aquilo, por exemplo, que o quilombola planta, né, dentro da mão negra que está lá no campo, plantando arroz, plantando, criando, e na realidade vem um outro, né, o meieiro, aquele põe o seu selo em cima e ele é que ganha a maior parte. Então, eu acho que isso está dentro da FEICOP, eu acho que nós temos que conversar ainda bastante sobre isso, né? O ano passado teve uma oficina falando só disso, lá em Santa Maria, e eu trouxe isso dentro do meu coração, e é uma realidade isso, né? Como é que nós vamos trabalhar em isso? Esse ano nós tivemos um prejuízo, né, coordenadora e todas aqui, pela pandemia, pelo distanciamento, mas vamos dizer que estamos vivas e precisamos continuar. E a mulherada aí, axé. Axé. É isso, Mãe Vera, muito obrigada pelas palavras. Aqui, como falou o Alex, né, o Alex Cardoso, do Movimento de Catadores, está aqui com a gente, né, eles também estão com uma atividade, mas ele deu uma palhinha aqui para nós, e ele escreveu ali, né, que se sentiu tão contemplado quanto emocionado com as suas palavras, né? Eu acho que todo mundo que está ouvindo também, a gente está vendo, e a gente também, né, esse período tão difícil de pandemia. Daí, então, agora, já de imediato, a gente já está com quase 40 minutos aqui com vocês, a gente passar, então, a palavra para Gil contar um pouco mais detalhadamente aí de como é que foi esse período pós-pandemia, né, como é que a Rede Ubuntu foi se organizando nesse período pós-pandemia, na busca aí da geração de renda, né, para os empreendimentos que estão participando. Aí a Jade também, enquanto empreendimento, participa, né, a Ita também é empreendimento, a própria Vera e a Xandi, mas a Jade da alimentação também vai contar um pouquinho dessa experiência, e depois a gente encerra ouvindo a Quitandi, tá bem? Vou passar para a Gil. Contigo, Gil. Então, povo lindo, mulheres maravilhosas, as suas bênçãos. Eu quero primeiramente dizer que Jane vive, Jane presente, que sou aqui da comunidade da Cruzeiro e tive o prazer de militar ao lado de Jane por algumas vezes. Então, quero deixar aqui os meus sentimentos e saber que ela está num lugar, num astral melhor que o nosso, mas que essas injustiças que ocorrem precisam acabar, e a gente precisa estar organizado para lutar e ser resistência contra isso. Eu queria primeiro dizer, né, que faço parte do empreendimento chamado Diversas, onde a gente também faz parte da Rede Ubuntu, junto com a Diane e com a Andressa, e que a gente está também participando, né, das feiras que estão acontecendo. A fala da Ita, da Vera, peço assim, a permissão para referendar, foram maravilhosas, assim, trazendo todo o resgate do que é o projeto, de como foi elaborado coletivamente e como é a ideia de que essa rede seja ativa, né, e atuante. A partir da fala delas, que eu acho que foi perfeita, eu quero dizer qual foram as ferramentas que a gente foi construindo no caminhar pós-pandemia. Porque antes das pandemias, a gente tinha aquela toda a organização
presencial, onde a gente fazia reuniões presenciais, planejamentos estratégicos presenciais e feiras presenciais, onde a gente conseguiu realizar 5 feiras. A última foi em janeiro, no Fórum Social das Resistências, né, e que foi uma feira que a gente conseguiu trazer a diversidade e vivenciar o conceito Ubuntu, né, com todos os coletivos que ali estavam organizados, coletivos, empreendimentos, UTTs, né, e poder se enxergar enquanto uma rede, né, cada vez mais forte. Né, e isso é uma caminhada que a gente vem construindo e que resultou daquela feira em janeiro, né, que até então a gente tinha vários grupos de WhatsApp regionais, né, na medida que a gente ia fazendo as feiras regionais, a gente também ia criando os grupos por WhatsApp regional. E em janeiro, então, a próprias UTT, os empreendimentos, se organizaram e criaram um grupão, como a gente chama, que é do WhatsApp, e por ali a gente foi conversando, né, tentando perceber e pensar estratégias de comercialização, porque a gente entendeu que aquele momento ali, para além de fortalecer os empreendimentos, as UTTs, os povos, né, com formação, era importante fazer com que a geração de renda pudesse ser efetiva e que essa renda circulasse dentro da rede Ubuntu a partir dos povos tradicionais de matriz africana, os quilombolas, os indígenas, os ciganos, os camponeses e os empreendimentos da economia solidária, bem como os movimentos sociais. Neste sentido, surgiu no grupo a ideia de, bom, vamos criar a nossa primeira feira virtual e vamos ver como é que faz. E nessa experiência de fazer a primeira feira virtual, isso em março ainda, então, assim, logo que a gente encerrou, a gente viu que, bom, temos que se mobilizar, não dá para a gente ficar em choque, e essa mobilização de todos os empreendimentos, e aqui eu peço permissão para falar assim, chamar de empreendimentos, porque sim, as UTTs também são empreendimentos, consomem e produzem produtos que oferecem na nossa rede, então a ideia foi de colocar todo mundo no grupão do Facebook e comercializar por ali. Naquele primeiro momento, a gente via como sendo a melhor estratégia, mas a gente via também uma limitação, que a limitação era as entregas. Então, todos os empreendimentos que a gente ia conversando, a gente ia percebendo que a limitação não era vender o produto, mas a limitação era fazer a entrega do produto. Visto que o nosso movimento da economia solidária, visto que os movimentos sociais, os próprios empreendimentos que até então estavam organizados conosco, a maioria tinham idosos no processo de comercialização e produção. Então, comercializar, sair para entregar um produto, que foi vendido pelo nosso grupo no Facebook, também era um limite. Então, assim, conversando com os empreendimentos, fazendo esse diagnóstico, tentando mapear quais são os processos, a melhor forma de fazer, a gente tentou, então, entrar em contato com o próprio governo federal, né? Como a Ita já disse, a própria Vera já falou, esse projeto tem parceria com os povos e com o governo federal, executado pelo CAMP, de pensar uma forma que o projeto pudesse cobrir as entregas, né? E aí, dialogando com eles, permitiram, porque também avaliaram que naquele momento existia um risco. E assim como hoje ainda existe, então, galera, usem máscara, álcool gel e só saiam de casa se for extremamente necessário, fecha aspas. E aí a gente, então, conseguiu, já na primeira feira, disponibilizar a entrega gratuita. Então, naquele momento, a gente tinha 20 e poucos empreendimentos envolvidos dentro da feira, e 89, 90 dentro do grupo do WhatsApp. Na medida que a gente foi, que as experiências foram dando certo, que as pessoas tinham entendido que dava certo, as pessoas foram apostando na feira. Então a gente decidiu, né, porque a gente faz reuniões pelo WhatsApp, antes era nas sextas-feiras às 18 horas, agora é toda quarta às 18, e ali a gente vai montando a estratégia. E nessas reuniões a gente decidiu, não, nós vamos fazer uma feira por mês, e nessa feira a gente vai, para além de divulgar os nossos produtos, a gente tem o compromisso de compartilhar e consumir entre nós, aqui na rede e no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, para que as pessoas saibam que a nossa rede é uma rede de cooperação solidária que tem como objetivo gerar renda
para os povos tradicionais de matriz africana, quilombolas, indígenas, camponeses e empreendimentos do movimento da economia solidária. E vivenciar esses princípios. Também, a partir das reuniões, a gente encaminhou que, bom, a nossa rede também precisa ser formativa. Ela precisa entender qual é o lugar que a nossa rede quer ocupar dentro dessa sociedade e que a gente precisa entender qual o papel de cada empreendimento, o TT coletivo, para que a gente possa transformar esse mundo, né, e essa economia numa economia solidária. Com isso, a gente foi fazendo as reuniões e as formações e a vida foi andando. Então, a gente já está na nossa 7ª feira virtual, né, das resistências. Ela acontece de 1º a 15 de dezembro, com entrega gratuita pelo projeto. Atualmente, a gente tem mais de 140 empreendimentos dentro do grupo do WhatsApp, empreendimentos, UTTs, coletivos e movimentos sociais. E desses 140, a gente já tem 90 e poucos comercializando dentro das nossas feiras virtuais. Então, assim, a gente avalia coletivamente nas nossas reuniões que esse tem sido o diferencial, né? Que é de possibilitar a comercialização solidária, né? A divulgação, marketing, e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente consiga se enxergar enquanto movimento social, que a rede tem um papel político também, a qual a gente, nos nossos noites culturais que a gente desenvolve, a gente traz sempre um conceito para que a gente possa estar apresentando o nosso olhar sobre a sociedade. Acho que é isso, um dos desafios que a gente ainda tem pela frente é continuar se organizando e planejando os nossos processos, mas a gente também tem a esperança de que a vacina há de chegar e que a gente possa estar juntos novamente e, como a Vera falou, da gente poder ir para a rua e fazer luta e resistência a partir do lugar que a gente ocupa na rua. Obrigada. Obrigada, Gil. Um ótimo relato aí do nosso trabalho, né, nesse período aí da pandemia e que acho que tem contribuído bastante na geração de renda e nessa resistência, né, e nessa tudo isso que vocês trouxeram para nós aí, toda essa fala da mãe Vera também. Então, agora a gente vai ouvir a Jade, que também vai se apresentar, né, fala um pouco do empreendimento, de como é que está sendo participar da rede, e daí depois aqui Tangi. Seja bem-vinda, Jade. Então, gente, desculpa a minha voz, tá um pouquinho ruim, mas primeiro eu queria me apresentar. Meu nome é Jade, eu faço parte do empreendimento M&M's, padaria e frutaria. Inicialmente, a gente começou com a padaria e com a frutaria para tentar sobreviver. A questão da pandemia, ela veio num momento muito difícil, tanto para mim quanto para minha família. Eu, meu marido, meus 2 filhos e a minha mãe. A gente tira o nosso sustento totalmente disso. E quando começou essa pandemia, foi um momento muito difícil, uma situação muito complicada para todos nós, porque ficou todo mundo em casa, o movimento na padaria ficou a zero totalmente. Então acabou acontecendo o seguinte, não tinha o que se fazer. Através da rede, eu conheci a rede de Umbutu, através da minha madrinha, a Silvana, do Tempero da Preta, que me mostrou, me comentou sobre o empreendimento e meio que me deu uma luz, me deu totalmente uma luz no fim do túnel pela situação que nós estávamos passando aqui em casa, que era muito complicado. Eu convivo com a miséria, eu faço um trabalho social com a minha mãe, com o trabalho solidário, então a gente sabe o que é miséria. Graças a Deus, nós aqui em casa não precisamos chegar a esse extremo, mas confesso para vocês que muitas vezes a gente perdeu o sono, tanto eu quanto meu marido. Quando a minha madrinha me fez o convite para entrar para a rede Ubuntu, foi maravilhoso. Quando conversei com a Dani, que ela me mostrou como é que funcionava, como é que acontecia, eu vi a maneira certa, eu vi que era uma coisa que faltava, não só para mim, mas para muita gente. Então, assim, eu tenho a padaria e frutaria M&M's, ela começou como uma padaria e uma frutaria, oferecendo produtos de padaria, pão, bolos, né, salgados.
Só que ela tomou uma proporção incrível, incrível. Veio o hortifruti junto, veio os serviços que a gente disponibiliza, tudo depois que a gente começou a fazer a divulgação, a fazer o trabalho junto com a Rede Ubuntu, a divulgação, as entregas, essa questão da entrega, da teleentrega gratuita foi uma coisa que é incrível. Sei que é uma coisa inicial, mas para mim, como empreendimento da rede, foi incrível. Foi a luz no fim do túnel que faltava realmente. Eu indico, eu aconselho e tô sempre comentando sobre a rede, porque para mim é maravilhoso. Fez uma mudança muito grande para mim e para minha família. Hoje em dia, a padaria e frutaria não é mais só padaria e frutaria. A gente tem bazar, a gente tem a parte do sexy shop, que é mais direcionado para adultos, né, no caso. A gente tem uma variedade de coisas onde a gente consegue agregar um pouquinho para poder jogar por todos os campos, porque nessa questão da pandemia, não dá para ficar focado somente numa coisa. Eu sempre trabalhei com a questão do alimento, sempre trabalhei com isso, fora. Mas a minha meta, quando eu era mais nova, porque eu tenho 32 anos, sempre foi trabalhar para mim e para os meus. Eu nunca gostei de ter chefes. Então, quando eu quando eu entrei para a Rede Ubuntu, eu fiquei incrivelmente satisfeita. E quando o pessoal fez o convite para mim participar da comissão gestora, então eu fiquei mais feliz ainda, porque eu consegui entender que eu ia conseguir também, além de fazer parte disso, trazer mais gente para esse meio que é o meio da solidariedade. O mundo precisa ser mais social. Falta amor. A questão da solidariedade, ela está toda envolvida com a questão da gratidão também. E eu, sim, sou imensamente grata à Rede Ubuntu por conhecer pessoas maravilhosas que estão sempre ali dispostas a ajudar com uma palavra, com um empurrãozinho, de diversas maneiras. O pessoal se ajuda na rede, é uma família muito grande. E eu faço o maior orgulho, eu tenho o maior orgulho de fazer parte disso. E quando me perguntam, mas como assim é uma rede que oferece teleentrega gratuita? Gente, é uma via de mão dupla. Tu oferece e tu ganha. Eu ofereci, eu confiei nessa equipe tão bem formada e eu acabo ganhando muito, porque ali não é só a questão do dinheiro, da facilidade que tem de entrega. Tem muita gente que não pode sair de casa, não pode fazer suas compras, não pode fazer as suas coisas que estavam acostumados a fazer antes da pandemia. A rede facilita sim, e eu acredito que isso tem que ser uma questão total nacional. Esse empreendimento devia tomar uma questão nacional para poder ajudar não só nós aqui da região sul, mas a questão de todo o Brasil. Mudou a minha vida, mudou totalmente, e eu tô na Rede Ubuntu para somar. Muito grata por estar nesse empreendimento e muito feliz de fazer parte disso. O que eu puder estar somando, o que eu puder estar trazendo, o que eu puder estar agregando, eu vou estar fazendo isso na Rede Ubuntu. E dizer que, basicamente, é isso, que a Rede Ubuntu, quando eu entrei, foi um diferencial, foi uma boia salva-vidas para mim, e quem eu puder trazer, quem eu puder, empreendimentos, trabalhos sociais que eu puder estar agregando e ajudando da maneira certa, eu vou estar trazendo, eu vou estar fazendo tudo. A gente daqui da MMs tem o maior orgulho de dizer que a gente faz parte dessa rede, e eu acho que basicamente é isso. Eu, como empreendimento, sou grata eternamente e estou aqui para ajudar sempre. Eu acho que é isso. Obrigada, Jade. Foi ótimo o depoimento. Então, agora a gente já vai passar a palavra para a Kitangi, né? A gente já está com quase 1 hora aqui de live. A gente combinou mais ou menos 1h30, então estamos bem, né? Ainda também tem vários comentários aqui que o pessoal está colocando. Mas então vamos ver a Kitangi e depois a gente faz mais uma lida nos comentários e mais um relato, uma rodada com vocês. Contigo, Kitangi. Olá, você me escutam bem? Acho que tá legal, Dani, dá para ouvir? Tá ótimo.
Então, eu sou Quitangi, eu estou falando de Pelotas, Rio Grande do Sul, eu sou coordenadora administrativa do Função Pótima, participo da Rede Ubuntu desde o seu processo de conceber o projeto, né? E aí acho que a Yai Tanajara e a Vera conseguiram dar os pilares de concepção desse projeto que a gente sonhou junto, então é um processo bem coletivo, de construção, e eu fico pensando como a gente foi assertivo nas nossas decisões, e aí aqui pensando nesse assunto da live, pensar esse processo da pandemia, como bem a Vera traz na fala dela, essa análise da conjuntura, a gente costuma, avaliamos dentro do nosso coletivo, que a pandemia, ela demonstrou para essa sociedade o quanto o racismo mata, né, e o quanto ele decide quais são as vidas que vão ficar vivas e quais não vão ficar vivas. Então, quando a pandemia se inicia pela elite desse país e se constrói uma estratégia que não leve em conta a periferia, a questão racial, os recortes que foram construídos na política de saúde desse país. Fico muito feliz que todas as falas que me antecederam trataram da concepção política da rede, né, que era uma coisa que a gente vem batalhando muito, que é a concepção política a partir dos povos tradicionais de matriz africana. Então, nós não estamos pensando numa rede que se concebe, em princípio, ele se consegue em 3 princípios basilares, né, uma rede que se concebe a partir dos princípios civilizatórios africanos, como bem a Vera trouxe na sua fala, a partir da economia solidária, do cooperativismo, como bem a Yai Tanajara também trouxe. Então, a rede Ubuntu, ela é uma rede construída em cima desses pilares, e ouvir a Jane trazendo a expertise da vivência e o quanto esses pilares eles podem mudar. Oi, que foi, Dani? Não, tá bem bom. É Jade. É Jade. Tá. O nome não é Jade, é Jade. Tá ótimo. Como a Jade... Ok, como a Jade trouxe na fala dela, essa coisa da expertise, da vivência, né, de dizer, e da gente, e que é isso que o Função Pótima acredita, e que na construção do projeto junto com o Camp, ficou bem nítido, que a gente acredita que esses princípios civilizatórios africanos, e que a economia solidária, aliada a esses princípios, elas têm uma solução para a sociedade. Esses são os princípios, e que é a partir da organização dessa economia dos povos, como bem disse a Yai Tanajara na fala dela, da questão da concepção do Sindesul, quando ela apresenta o Sindesul para nós, o Sindesul, ele tem esse projeto, é o projeto de um sistema que organiza a economia dos povos tradicionais de matriz africana na diáspora, a partir desses povos, encontrando aliados e constituindo alianças nesse processo. Mas se a gente não debater a política, como bem disse a Gil, se a gente não entender o papel político a partir dos povos tradicionais de matriz africanas para a rede, a gente não vai construir aí uma rede que vai alavancar esses assuntos. E aí eu queria aqui me deter no assunto da nossa live, que é pensar o quanto nós somos assertivos. A rede Ubuntu, ela já nasce dentro das suas metas com a projeção e a criação de um aplicativo que reunisse quem comercializa e quem produz no mesmo espaço. Logicamente que a gente tem nas redes sociais um espaço como esse, mas é um espaço frágil. E aí, quais são as fragilidades que a gente tem nas redes sociais? A gente não consegue contabilizar o volume movimentado, de certa forma real, com alguns empreendimentos. As redes sociais, elas dão uma pulverizada do nosso processo, a gente consegue chegar, talvez, a mais locais, mas elas não apresentam o produto de uma forma nítida, elas não têm ali uma aba onde o empreendimento pode ter a sua loja, pode ter o seu produto bem apresentado, bem acabado. Então, quando a gente pensou a rede Ubuntu, a gente assertivamente já pensou uma rede que ela se comportaria de forma virtual. Ela já era uma rede que ela imaginava o espaço virtual como um espaço de produção de recursos e produção de dinheiro. E a pandemia veio promover isso para nós como uma realidade, de que quanto mais cedo a gente conseguir construir, e para pensar a economia solidária
todo dela, como a Itanajara trouxe na sua fala, e aí pensar ela sistematicamente, então é necessária a unicidade dela com o banco e com as cooperativas que produzem para que a gente consiga fazer aí uma aliança para uma perspectiva do futuro. Então, pensar, como bem a Vera e a Itanajara trouxeram na fala delas, aí o Sindesul, é pensar o aplicativo como esse espaço que vai conseguir fazer essa unicidade entre o mercado, a produtora, quem produz, como o belo panetone, o pão, a fruta, que a M&M's tem para disponibilizar para o consumidor final, aliado a uma comercialização e uma geração de finanças solidárias. Então, que eu possa ter nesse espaço, e aí quando a gente constitui o banco, o grão, e os fundos solidários, a gente constitui isso. E o aplicativo, ele seria esse espaço de unicidade dessas relações, né? E como que fazer isso? Muito bem, a Uber, por exemplo, ela optou por essa ação. Na Uber você consegue pagar com dinheiro, com cartão de crédito, mas você tem uma moeda Uber específica que gira dentro do aplicativo através de códigos que mantém o dinheiro circulando dentro da Uber. Eu poderia estar trazendo aqui o exemplo da Uber. Eu posso trazer o exemplo das milhas de viagens das grandes empresas aéreas. Eu posso trazer várias formas de recurso que gira através de aplicativos hoje na rede, mas que não é o nosso aprofundar aqui hoje. Mas a ideia é discutir comercialização. Então, entender que o aspecto da garantia da entrega, o aspecto de ter uma assessoria técnica que aporte e que produza materiais de qualidade para os empreendimentos e da gente ter uma ferramenta adequada é essencial. Então, hoje, quando a gente tem na rede Ubuntu essa projeção de pensar o aplicativo, de pensar essa relação, mostra que a rede sempre pensou nessa ideia. E a rede, ela é esse espaço de articular e de gerar renda. E aí gerar renda para os indivíduos e de demonstrar a movimentação de renda que a gente tem que pensar aí para frente. Outra coisa que é importante da gente imaginar aí na rede Ubuntu, nessa projeção para o futuro, é a gente imaginar como que a rede consegue fazer a ligação exatamente com o que os povos tradicionais de matriz africana consomem permanentemente nesse território. Existe um calendário de consumo desse território, um calendário, uma exigência desse território, a gente precisa qualificar, eu não sei se a palavra é bem qualificar, mas a ideia é aproximar a consciência que a comercialização e a compra consciente, elas podem modificar a realidade hoje da sociedade. Então, a gente, quando vai a uma unidade territorial tradicional, como a Gil trouxe, eu vou à unidade territorial tradicional pensar o que ela produz para se manter, que é uma base histórica, e se você conhecer as baianas do Acarajé, se você conhecer os tabuleiros de doce no Rio Grande do Sul, né? A gente fala muito das baianas do Acarajé na Bahia, mas a gente fala pouco dos tabuleiros de doce do Rio Grande do Sul, que era uma realidade de boa parte das unidades territoriais, fazer cocada, fazer quindim, botar no tabuleiro e ir vender no território, e esse recurso retoma para o território para comprar necessidades básicas, inclusive o bolo da M&M. Inclusive o bolo da M&M, que é uma prática dos territórios tradicionais de matriz africana do Rio Grande do Sul. Eu posso aqui dizer quantos territórios não compram bolos em diferentes datas desse processo. Cabe nós contar para esses territórios que comprar o bolo é necessário, que a gente precisa manter a historicidade do bolo, mas que a gente hoje pode comprar o bolo junto, que a gente pode fazer ele junto e construir ele junto. Então, acho que pensar essas linhas de unicidade, conversar isso com a UTT, provocar que a UTT tenha uma compra diferente, é o papel que toda a rede se coloca. Quando a gente pensa em comprar orgânico, a compra do orgânico não se deu hoje. São anos de luta da relação orgânica para dizer para a sociedade da importância do orgânico.
Nós entendemos que o racismo ele é estruturante e o racismo ele é maligno nas nossas construções. Ele constrói mercado para se manter, não para nos favorecer. Então, nós vamos continuar comprando bolo, mas nós temos que agora começar a pensar aonde compra, com quem compra e como eu vou continuar mantendo ele comprar. Mas, para isso, a rede precisa construir essas linearidades e esse pensar. E fico muito feliz quando a Jade fala da nacionalização da rede, né, que é algo que está previsto nesse projeto construído coletivamente, que é a gente pensar que esse é um projeto piloto e que ele, no final, ele deve startar em um processo de ampliação da rede nacionalmente. E, para terminar, eu queria aqui trazer a experiência das feiras. A experiência das feiras é algo que nos mantém na construção coletiva, né? Mas como que eu levo essa feira para a periferia? A Vera traz na fala dela a questão dos custos. A gente não pode transformar a economia solidária, o cooperativismo, num espaço elitizado, espaço para poucos. Ele tem que estar acessível a todos. E garantir a acessibilidade é algo que, quando a gente tem a entrega gratuita na rede e quando a gente produz o projeto, é o essencial. Então, pensar acessibilidade é aquilo que a Etanajara falou, é estar perto, é competir com o mercado, é eu explicar a consciência. Então, cada um que nós trouxemos para a rede, então cada um que está aí nos escutando e conseguir entrar no grupo e logo em seguida comprar pelo aplicativo, e se puder comprar pelo grupo, mas pedir para pagar com e-dinheiro, pedir para pagar com os bancos comunitários, você está provocando uma compra coletiva e real do todo da economia solidária. Nós temos que, o dinheiro é nosso, nós produzimos internamente, nós vamos gastar entre nós e vamos gastar pelas nossas ferramentas. Não vamos gastar pelo Bradesco, não vamos passar pelo nós vamos passar pelo e-dinheiro, pelo Banco Grão, pelas coletividades. Então, para isso, a gente precisa construir ferramentas que avancem nessa relação. Parabéns ao camping, a nós. E eu sei, Dani, que eu devo estar atrapalhada aqui no meu tempo, mas eu não poderia deixar de falar dos serviços. E aí é essencial a gente discutir que a gente conseguiu garantir a comercialização de quem produz, mas a gente tem um grande mercado de quem realiza serviços, e aí eu estou falando das cabeleireiras, eu estou falando da manicure, eu estou falando da produtora cultural, eu estou falando da tia do cachorro-quente, falando do segurança, eu estou falando da cantora, do percussionista, do técnico de som, que estão há mais de 8 meses parados, sem perspectiva de retornar, e a gente sabe muito bem o que é essa sociedade que a Vera falou, racista, preconceituosa, pode construir com a cultura e de destruir a cultura popular. Quando a gente vê o governador ir para a televisão e dizer que ele provocou grandes shows para movimentar o recurso e que ele não provocou nenhuma roda de hip hop na periferia, que ele não provocou nenhum teatro ao ar livre, ele está dizendo muito bem a serviço de quem o dinheiro da cultura vai estar nesse estado. E isso a gente tem que estar bem atento e atentas para que a gente possa promover relações diferenciadas. Obrigada. Obrigada, Tandir, por todas as suas colocações, um monte de desafio, né, que tu colocou para a gente, assim, tudo que está, de fato, lá no projeto, né, a intencionalidade, a questão do aplicativo, tudo que a gente quer construir, assim, de poder, de fato, empoderar e gerar renda entre os grupos, assim, é o que a gente busca aí nessa construção cotidiana da rede Ubuntu, né, que, obviamente, tem os seus percalços, mas que algumas coisas aí conseguiu avançar. Daí, assim, tiveram vários comentários aqui, né, ao lado, assim, do pessoal elogiando o trabalho que tem sido feito, né, pelos empreendimentos, os produtos da Jade, né, a Gil do Camp está num coletivo que também é de serviços, né, então passa por essa questão que a Kitandi trouxe aí, de como é que a gente dá conta dos serviços, né, que a gente só tem conseguido dar conta fazendo a divulgação, né, a gente não consegue viabilizar algo mais concreto, assim, né, como no caso dos empreendimentos que produzem artesanato, produtos afro, enfim, então a gente consegue, por enquanto, só na divulgação mesmo, né, aqui do pessoal. Então aqui o pessoal colocaram algumas questões assim, né, eu acho que o Alex trouxe deixa eu voltar aqui no dele, que ele falou da questão da produção orgânica, né,
da importância da produção orgânica. Deixa eu ver, o Alessandro foi quem trouxe, né, que seria um desafio. Opa, isso aqui ele colocou, o Alessandro. Um abraço para o Alessandro aí, que também já trabalhou no camp, né, com a gente, continua militando na economia solidária junto com as cooperativas aí de reciclagem, né, um educador. Ele coloca para nós, né, seria um desafio ampliar a produção de orgânicos. Como isso pode ser feito, né? A rede Ubuntu, lá no seu início, contava com a participação de algumas cooperativas aí, com o próprio MST, estava mais próximo, mas a pandemia também trouxe alguns distanciamentos aí, né, que a gente também precisa retomar. Então, o Alessandro nos traz essa questão, o Alex ressaltou bastante a questão do Ubuntu, né, que a gente também, o nome da rede carrega, né, esse termo tão importante, tão fundamental, assim, para os povos e para a população em geral, né, que se a gente conseguisse aprender e viver mais dentro desse conceito, acho que a gente sofreria bem menos, né. Agora a Micheline também colocou aqui, bem lembrado, que Tangi Cultura é vida para a periferia. A Micheline também, né? A Micheline tá na Rede Ubuntu com a gente, tá num empreendimento que é um brechó, mas também trabalha com a cultura. Então, essas coisas todas que a gente tem que ir avançando, né? Eu acho que então eu vou abrir, nós estamos com 1h10, a gente tem pelo menos mais uns 20 minutos. Vamos abrir para mais uma rodada aí, a partir de tudo que vocês falaram, quiserem colocar mais alguma coisa. Não sei quem é que quer começar, se na mesma ordem que a gente fez antes, aí a Ita começaria. Pode ser, Dani. Então vai lá, Ita. Assina embaixo todas as falas, eu acho que tudo foi muito importante ser falado, né? É um momento que realmente a gente precisou parar, né? Parar e entender o quanto está sendo necessário que a gente se coloque nos lugares, né? E principalmente que a gente aprenda a usar toda essa tecnologia, que daqui a pouco a gente, né, não sabia nada, daqui a pouco nós estamos fazendo tudo dentro dela. E a partir disso, eu acredito que a gente consiga saber de fato quem são as pessoas que estão dentro de uma rede e que vai priorizar o quê? Então, nós precisamos saber quem são quem é que produz, quem é que faz essa viabilidade dessa produção do produto final, da matéria-prima. É isso que a gente precisa entender, quem está dentro dessa rede, para que a gente consiga se organizar exatamente nisso. Quem é que tem essa necessidade? Como é que a gente pode colocar? Existe esse processo das entregas, que eu acho interessantíssimo, né? Mas a gente entende que tudo tem um tempo, né? E como é que a gente vai nos agilizar a partir desse tempo? Então é isso, a gente precisa se reconhecer, saber quais são os empreendimentos que trabalham com matéria-prima, digamos assim, para que os povos tradicionais desenvolvam lá os seus artefatos para que vão utilizar em alguma festa. Então, exatamente, juntar essas pessoas, colocá-las dentro desse eixo, ou num grupo, ou alguma coisa, tudo dentro da rede, para que a gente possa dizer, olha, existem 500 UTTs, né, que são as terreiros, que estão precisando desse material de vocês. Como é que vocês vão se colocar para produzir, para levar para eles? Então, é esse o formato, é que as pessoas consigam entender que a rede vai além da comercialização, ela vai da política, ela vai do conhecimento, ela vai da interação, porque as pessoas precisam se colocar à disposição daquele trabalho que está sendo feito. Eu vou ganhar, todos nós vamos ganhar a partir do momento que a gente se reconhecer dentro dessa rede de fato. Então, para isso, nós precisamos dizer, não, eu trabalho com cabelo, mas eu sei produzir a gesso, que posso ensinar alguém, posso trazer, posso buscar o material, aonde é que tem, alguém aqui está em Pelotas, pode dizer, olha, aqui em Pelotas tem um distribuidor que vai colocar esse material, essa matéria-prima para que a gente possa produzir isso, e a gente se encontrar ali, e saber de que forma cada um e cada uma vai contribuir com o outro, né? E aí, de uma forma organizada, saber que o nosso dinheiro vai girar entre nós, porque é isso, a gente não pode mais enriquecer os grandes, a gente tem que olhar para os nossos, que nós somos ainda pequenos, mas a gente pode se tornar grande a partir de que a gente consiga se enxergar dentro desse processo. E eu acho que isso precisa ser executado. Tem pessoas que claro, a pandemia fez essa reviravolta muito grande, a gente talvez
tenha tentado, né, se colocar dentro dos lugares, até para ver se vai rolar alguma coisa, mas eu acho que além disso, nos reconhecer enquanto pessoas que estão ali para o mesmo fim, é fazer que essa integração elas proporcionem para todos um grande engrandecimento. E aí a gente está falando de engrandecimento econômico, a gente está falando de engrandecimento de conhecimento, né? Porque eu posso não conhecer os povos tradicionais de matriz africana, eu posso não conhecer os povos ribeirinhos, os povos ciganos, enfim, mas eu, a partir dessa grande rede, eu vou saber quais são as necessidades de cada um. E acredito que esse grupo de WhatsApp está sendo muito importante, que as pessoas estão ali colocando as suas ideias, mas as pessoas precisam, além disso, as pessoas precisam dizer o que podem fazer além de expor o seu trabalho. Elas podem se colocar à disposição dentro do processo da rede? Podem, mas como? Qual é o formato? Né? Tem a Jade lá que produz os seus bolos. Jade, quantas pessoas você precisa para fazer 1000 bolos? Né? Para o mês de maio, que é o mês que se come bastante bolo. Bom, eu preciso de tantas pessoas. Temos essas pessoas nos grupos? Temos. Então, vamos juntar essas pessoas e a gente vai fazer uma grande produção. Então, é isso, é essa coletividade. Isso é a rede Ubuntu. É fazer com que nós, ali dentro desse lugar, a gente consiga passar isso adiante, trazer as pessoas para dentro e fazer uma forma muito maior. Eu acho que isso é muito possível. Muito possível. Existe uma frase que a gente tem repetido muitas vezes, né, e eu tive a audácia, talvez, né, de colocar alguma coisa a mais, né, que é uma frase que a gente muitas vezes fala por falar, que é o nosso espaço vem de longe, né, e ainda eu acrescento embaixo, e vão muito além, né, eu acho que vão muito além e basta a gente entender aonde nós estamos e aonde nós queremos estar. Então, eu acho que talvez seja a última fala. Quero dizer que a Rede Ubuntu realmente veio para transformar e transformar vidas, né? E é isso que a gente precisa ter esse entendimento, é saber de qual é o formato que realmente a gente quer estar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos, ou que sejam os nossos netos, ter essa participação e ter esse legado, então, deixado por nós, tá bom? Então, por enquanto, era isso. Obrigada, Ita. Já vou passar direto para a Yavera, para a gente ouvir as palavras aí finais da Yavera. Então, assim, né, dizer que como é bom ouvir, né? Eu gosto de falar, mas eu amo ouvir. Quando a gente ouve, a gente cresce, porque a nossa imaginação, o nosso anseio, que está guardado por tantos anos, mais de 500 anos, ele começa a brotar enquanto ação. E vem 1000 e não sei quantos pensamentos na cabeça. Então, todas as falas aqui encaminham para um único lugar. Nós temos, já escrevi um pouquinho aqui, nós temos que ter, sim, esse desafio, né, de planejar e construir as metas para chegar na realização. Tendo esse diferencial, que é não fazer o mesmo que pegaram tantas coisas que vêm desses povos que são milenares e que trouxeram essa cultura para dentro deste país, a partir do outro, a partir da troca e a partir não dos cortes cartesianos, aquela estrada que é reta, que todo mundo vai e parece que não tem volta. E isso bate com a nossa ancestralidade. Não dá para falar de ancestralidade quando se olha um caminho reto. Eu vou, quem quiser vem atrás de mim. Então, quando nós falamos de desafio, o maior desafio é implementar dentro desse país racista, dentro dessa cidade racista, dentro dessa estrutura racista, dentro dessa desigualdade social, esta circularidade que me bota. A quem é aqui do Sul sabe que na tradição tem a balança, né? Um do lado do outro, e um dá a mão para o outro e não pode arrebentar. E é nisso que é o grande desafio, é construir uma balança imaterial através
do que do doce que foi feito, do acarajé que está do lado, do atã que foi feito, do axó que plantou, da erva que está plantada lá no pequeno território, no projeto Quintal, que nós podemos pensar. Acho que a Renda Ubuntu pode pensar um projeto Quintal, porque nós temos que ter as nossas ervas sagradas, que hoje a gente paga R$ 2 um molhinho seco, desidratado no mercado público. Então, essa rede Quintal, ela pode estar junto, dentro, a rede não, esse projeto Quintal pode estar junto da rede Ubuntu, que é tudo aquilo que diz que eu só sou porque todas vocês são. Nós só estamos juntos porque todas somos. Isso é Ubuntu. É não deixar ninguém cair. E é um dar a mão para o outro dentro dessa circularidade, que a nossa visão de mundo, ela não olha a sociedade como uma pirâmide social que a convenção chama. Esse povo digno, culto, rico de saberes, na base da pirâmide social. Porque é um acima do outro. E nós trazemos um novo olhar a partir da rede Ubuntu, a partir da nossa visão de mundo, a partir da nossa circularidade. Nós só somos porque somos, ou só sou porque somos, ou só nós estamos porque todos estão. Por quê? Porque ela é circular. E é dentro dessa circularidade que essa rede Ubuntu, esse projeto, essa troca, essa moeda que tem que girar entre nós, junto com os quilombolas. Eu acredito que o quilombola está lá na terra, nós temos que estar lá para dignificar a mão de obra, a comida orgânica, que a gente paga tão caro, né? Paga tão caro, e tem lá no quilombo, e nós temos que estar lá. O povo tradicional, a rede Ubuntu tem que fazer trabalho dentro dos quilombos. Quilombo, a planta, a terra, o território, a comida de verdade, está lá, nós temos que fazer. Né? Porque eles até se sentem, às vezes, até excluídos do processo. Como a forma que está sendo desenvolvida a rede Ubuntu, ela se amplia, ela cresce a partir desse princípio, a partir desse olhar, a partir de uma verdade histórica, que é essa visão de mundo africano. Então, eu me sinto feliz da vida, muito bem dentro dessa rede, e é muito bom sentar e olhar, né, aquilo que um dia a gente pensou com tanta vontade, né? A gente teve horas e horas discutindo o que fazer para que fizesse o diferente, e hoje está aí materializado, com tanta gente agregando. Isso é muito bom. Parabéns ao Camp pela parceria, maravilha, felicidade de ver todo esse povo. Aí, Jade, eu quero comer doce, quero comer pão, e todos os outros aí, eu não sei se a do acarajé, que faz também a Negrita, está por aí. Negrita, o bom acarajé, bem temperadinho, é bom. Enfim, todas nós, Quitangi, e nós, Itanajara, e nós sentados, desgastando o miolo para tentar continuar essa política que tanta gente pensou para construir. Continuamos nessa, está aí materializado o nosso sonho, a nossa realidade. Axé, e até a próxima. E vamos nos cuidar da pandemia. Vamos, com certeza. Isso é essencial, né? A Gil acabou de conseguir entrar aqui de volta, então vou passar a palavra para ela. Tu estava ouvindo, Gil? Estou ouvindo. Ai, apareci, fiquei nervosa. Então, vou passar para ti, tá? Daí depois a Jade e depois a Quitangi. Peço desculpas por não ter conseguido ouvir a fala da Yavera, porque bem nessa hora caiu, e aí o telefone aquece, enfim, essas coisas da tecnologia que depois pedi a senha para entrar. Mas, assim, dessas reflexões todas maravilhosas, eu acho que a gente está caminhando juntas, né, para pensar a estratégia e o planejamento mesmo da nossa rede, né, por onde caminhar, e entendemos todas que o processo da comercialização ele é importante, mas que não é o único, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa pensar a viabilidade da rede. E aí eu aqui trago esse desafio que a gente tem, né? Sabendo que, como a Quitangi colocou, nós temos os empreendimentos de prestação de serviço,
a gente tem a galera da cultura, a galera dos salões, a gente tem a galera que faz óculos, enfim, a gente tem uma diversidade muito grande de trabalhadores e trabalhadoras dentro da nossa rede Ubuntu, que precisam também se responsabilizar por esse pensar estratégico de que ações a gente faz, assim como o exemplo da Ita, né, dos 1000 bolos, né, das pessoas dizer, não, eu faço desses 1000 bolos, eu faço 100. Então, assim, vamos se colocar, né, na medida em que faço, inclusive, isso uma crítica para as minhas colegas de empreendimento, que por vezes elas também não conseguem interagir ali, porque elas não têm esse entendimento ainda do que de fato é vivenciar os princípios da economia solidária na raiz, sabendo que eu só sou porque nós somos. Então, sei que o nosso tempo está adiantado, mas acho que quero deixar aqui esse desafio de agregar as pessoas de forma com que elas também se comprometam a pensar a viabilidade e a sustentabilidade dessa rede. No mais, agradeço de novo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, enquanto educadora do Camp e enquanto educadora e integrante do Empreendimento Diversas e da rede. Beijo, gurias. Eu amo eu aqui. Obrigada, Gil. Então, agora eu vou pedir para a Jade para fazer o fechamento. Então, gente, eu vou ser bem breve. Pegando um pouquinho da fala da Ita ali, da Kitanji, da Gil, das gurias todas, né? Com certeza, essa ideia da economia, do dinheiro girar dentro da própria rede é uma coisa incrível. Eu sou exemplo disso, porque eu passei por uma situação bem complicada da questão da ansiedade, que eu acabei desenvolvendo ansiedade nessa questão nesse tempo de pandemia, e precisei de psicóloga, precisei de terapeuta, precisei de florais, precisei de ajuda psicológica, e não tinha de onde tirar. E numas conversas durante a reunião, as reuniões que a gente faz na Camp, ali na rede Ubuntu, né, era nas sextas-feiras, agora é na quarta. Então acabou que um dia a Micheline, que é uma das participantes, né, da rede também, me indicou. Eu consegui, assim, inteiramente através da rede, uma psicoterapeuta, uma terapeuta holística. Aí, nesse meio do caminho, eu conheci a Dagmar também, que também é da rede, que é psicoterapeuta, que eu estou me tratando com ela, maravilhosa, por sinal. Em conhecimento da Dagmar, eu conheci a Negrita, a Eliane, que trabalha com os florais. Então, assim, a ideia dessa questão do dinheiro circular dentro da rede, ela é exatamente isso. Eu, como consumidora, consumo muito dos produtos e dos trabalhos que o pessoal da rede tem, assim como elas, todos eles, também vocês, no caso, são consumidores dos meus produtos. E sim, essa ideia das épocas festivas, eu ofereço serviços também, como serviços de eventos e buffet, e sei o quão difícil, tá complicado, essa questão do pessoal tá correndo, entendeu? O pessoal tá atrás de serviço, atrás de produção, e já conversei com várias pessoas que me procuraram, né? Tô atrás de gente para ajudar também aqui na MMs. Quem está passando por dificuldade, eu conversei com a Márcia também, a gente teve um pessoal que a gente fez uma parceria, conseguimos levar alimentação para um pessoal que estava precisando através da rede. Então, assim, dentro da rede, eu acredito que isso tenha realmente que crescer e se expandir, porque é uma coisa que facilita a vida de todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa para tirar de dentro da rede. Seja um aprendizado, seja uma palavra, seja um incentivo, seja um empurrãozinho, sabe? Cada um consegue adquirir, e muitas vezes é os produtos, muitas vezes é as comidas, é os artesanatos, tudo que a gente quer, presente de Natal, essas coisas, aniversário, tudo tem dentro da rede. Então, eu acredito que esse modelo da rede é uma coisa que funciona e é visível para todos nós. Eu, pessoalmente, particularmente, sou prova viva disso, que se a equipe, se o conjunto está pensando da mesma maneira, é bem essa questão da Ubuntu. Se eu sou, é porque nós todos somos. Se eu estou crescendo, é porque todo mundo está crescendo.
E se eu vou crescer, eu vou fazer para que todo mundo cresça também. Seja na divulgação, seja no trabalho, seja no produto, seja em tudo. Então, mais uma vez eu reforço e digo que tenho o maior orgulho de fazer parte dessa rede. E sim, vou levar adiante o que me for solicitado, o que for pedido. Eu vou estar ali batalhando para que essa rede cresça, para que essa rede prospere e para que a gente leve essa ideia bem adiante, para que muito mais empreendedores tenham essa chance que eu, como uma pequenininha empreendedora, tive, entendeu? Então, assim, tem a minha mãe, tem o meu marido, tem as minhas amigas, e facilita a minha vida, facilita a vida delas, automaticamente facilita a vida de todos nós. Obrigada, desculpa por ter me estendido. Obrigada mesmo, gente. Obrigada, Jade. Nossa, é super emocionante, assim, ouvir todas vocês e só aumenta a nossa responsabilidade, né? Nós todas aqui, a equipe Camp, principalmente, né? Assim, que tem esse compromisso de constituir a rede, constituir com vocês, né? Então, agora eu passo para a Kitanji, né? As palavras finais e aí depois a gente encerra, né? A gente não deu tempo da gente pensar uma mística, uma música, mas talvez se aí a Vera, né, quiser puxar alguma canção aí no finalzinho também, a gente pode fazer, né? Contigo, Kitanji. Bom, estamos em tempos de águas, né? Estamos em tempos de ventos, em tempos de Mãe Oxum, essa senhora que é dona da riqueza, que é dona do amor e do bom carinho, né? Então, peço a ela, né? Peço muito a ela. E aí eu fico com as palavras que a gente coloca aqui com muita tranquilidade. Primeiro é o desafio, saber que o desafio é algo que nós vamos enfrentar hoje, sempre, e que nós estamos aqui para superar, né? E entender que o desafio é construirmos metas palpáveis e reais de construção da renda e da unicidade. Fico aqui também com as palavras de Tata Edson, acho que a gente está numa roda bem feminina, mas eu queria lembrar muito as palavras de Tata Edson quando ele dizia, ele costuma dizer, a gente come bolo, arreia bolo, mas a gente compra óculos, a gente tem seguro de vida, tem seguro do carro, a gente precisa e tudo isso está dentro dessa UTT, tudo isso está dentro desse espaço territorial, né? Então, como que o desafio é a gente enxergar que tudo isso está dentro a necessidade está ali e que a mão para oferecer está ali, está ao lado, né? Então, como que a gente faz? E o desafio, com certeza, é o acesso. Não nos excluíram, não nos colocaram nas periferias à toa. Os grandes morros, as estradas, os rios, eles foram colocados, nós somos colocados nesses territórios para diminuir o nosso acesso, com certeza. E aí eu queria dizer aqui, ficar com as palavras da Ayá Itanajara, quando ela traz a prioridade e o aprender, né? A gente necessita constituir estratégias para aprender a usar as tecnologias. E aí o nosso colega aí falava nos comentários da importância dos orgânicos. E acho que o desafio dos orgânicos se assemelha muito ao desafio que nós estamos vivendo agora. A comunidade constrói orgânico, a gente vai para discutir o debate do orgânico, a gente está lá falando, e aí o roubo epistemológico é um espaço importante para a gente discutir aqui. O roubo do conhecimento. O que quer dizer roubo epistemológico? É o roubo do conhecimento. Eu vou lá, pego o conhecimento das indígenas, da saúde, dos elementos naturais, roubo aquilo, transformo aquilo num grande lucro e vendo para aquela mesma comunidade indígena como cura da doença que nós provocamos lá naquele território. E aí eu posso falar isso da saúde, mas eu posso falar do roubo da permacultura, dos espaços territoriais que já produziam espaços orgânicos e diferenciados que pedem, isso se deu muito simples, com o poço. Toda a unidade territorial tradicional tinha poço de água, a gente podia beber a água do poço. As comunidades iam lá e construíam poço. Se construiu na vigilância sanitária uma regra de dizer que nós tínhamos que tapar o poço, que a água do poço era ruim, era contaminada, que ela não servia. Então a gente tapou os poços e fechou e teve uma fiscalização de destruir o nosso poço. Hoje,
Este poço está sendo reaberto nas comunidades orgânicas, nas comunidades ecologicamente, a água da mina, a água da natureza, não privatização da água, mas e o nosso poço, e todas aquelas pessoas que tiveram os poços fechados naquele território, naquele espaço. Então, isso para mim, é a grande definição, e aí falando de água, e que nós fechar os nossos poços, mas não calar as nossas vozes, não calar as nossas mentes, a água continua percorrendo em mim e reconstruindo outra estrutura. Caboclo dizia essa semana, muito se pode tentar parar, mas pouco se parará o rio. Quando você achar que ele sumir, ele entrará para baixo da terra e nascerá logo ali na frente, porque ele continuar correndo nas vértices dessa natureza. E é isso que fizeram com a gente, taparam os nossos poços, impediram a nossa água, querem cobrar da nossa água, mas nós continuamos correndo em direção a ela. E pensando nisso, eu quero terminar com a circularidade que a Yavera trouxe. O desafio de verdade é a gente acabar, né, Yavera, com essa linearidade. O tempo é linear, a vida é linear, nós estamos indo para frente, nós estamos nos desenvolvendo, e se nós entendemos que a vida ela é circular, que ela vai dar essa volta, e que ela vai retornar a esse espaço e que voltar e reconhecer equívocos faz parte do círculo para que a gente possa andar para frente, conseguir fazer esse círculo girar, e ele vai sempre voltar. Ele sempre retornará e ele anda, não se preocupe. Pode ser do Passo do Caramujo, mas nós vamos andar. Obrigada, abençoado o dia de cada uma e cada um. Obrigada por estar nessa rede, obrigada por a gente continuar sentindo sonho, por estarmos nesse bando que eu posso cansar e que ele continua andando. Então eu cansei, você não me viu, eu te reencontrei, nós continuamos andando e vamos continuar construindo. Então obrigada por estar nesse grande bando feminino, esse grande bando água e vento, né, Yavera? Porque a água se move com o vento que assopra. A bênção. Nossa, foi excelente, maravilhosa a nossa live, muito boa mesmo, assim, acho que é um marco histórico, né, para nós, assim, do camp, da Rede Ubuntu, do Povos, a gente está construindo isso junto, reconstruindo essa ideia da circularidade. Eu sou totalmente favorável, assim, acho que é bem isso mesmo. Nas sociais a gente brinca que é o mito do eterno retorno, né, que as coisas vão e voltam, a gente vai reaprendendo, a gente vai refazendo, claro que sempre querendo avançar, fazer melhor, mas é isso, assim, eu não vou falar muito, porque vocês falaram muito bem. Eu queria ver se a Yavera quer fazer puxar alguma música, ou se a gente vai encerrando. O que vocês Olha, eu vou dizer assim, minha coordenadora, parceira, amiga, e todas, né, as minhas Iás, Tanajara, Kitangi, Negrita, que não está na tela, mas está aí, a Gil, a Jade, maravilhosa, linda, eu quero pão. E assim, então esse povo maravilhoso todo que está aí, e que tem sim um sentimento e uma vontade política de construir. Eu vou continuar reafirmando que nós precisamos ter a nossa formação política e espraiar, como diziam os meus mais velhos, para as nossas periferias. Nós temos uma tarefa para engrandecer ainda mais esse trabalho, e esse sentimento e esse pensamento, que é buscar levar esse debate para algumas periferias das nossas regiões, para nós poder realmente abarcar essa miserabilidade que açoita, que mata, que fere e que violenta. Enquanto nós não tivermos isso, nós não abater a fome, não diminuir isso, nós não vamos diminuir a violência, que leva às vidas negras, e as vidas negras têm valor. E como nós estamos encerrando a Semana das Águas, como bem colocou a Kitangi, mas Matamba e Ançã também tiveram a sua homenagem. Então, que os ventos de Oiá, que levam os pólenes para outros lugares, possam florescer as terras, e que uma dessas terras voltem, pelo andar das águas, para as comunidades e os povos tradicionais. Porque Oxum nos ensina, né? Nós não batemos de frente com o obstáculo, mas nós contornamos os obstáculos e seguimos o nosso curso. E essa é a filosofia
nossa que me parece que essa rede toma. Vamos contornar os obstáculos e seguir o nosso rumo e atingir o objetivo. É isso, Eparrei, Oiá, com os bons ventos, ora eu, Odoiá, que vem vindo aí no fim do ano, né? Que Iemanjá também nos abençoe. Que Exó, todas as divindades femininas, porque nós estamos todas em mulheres aí. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Eu amo essas mulheradas todas. Axé para nós e pensem nisso. Então tá, muito obrigada, pessoal, a todos e todas e todos aí. Obrigada. Em especial a vocês que fizeram essa live muito maravilhosa, gurias. Toda essa construção, o pessoal que comentou aqui. Vamos seguir juntas e juntos aí na luta, na construção dessa economia solidária antirracista, né, em tudo que que vocês colocaram aqui. Vamos encerrar, então. Abraços a todos. Dani, a FEICOP continua, né, Dani? Não podemos esquecer, a FEICOP continua até dia 15. Comprem, participem das atividades, revejam atividades que já foram. Muitas atividades acontecendo, excelentes debates sobre agroecologia, enfim, muita coisa interessante. A gente vai seguir divulgando também, divulgando no canto. Nós temos que fazer o Dia dos Tambores, gente. Os tambores têm que cantar, têm que tocar para nós, tá? Verdade, vamos encerrar com os tambores lá no dia 15, coordenadora. A proposta, dia 15, vamos encerrar com os nossos tambores. Ireu, abeu, minilaba, abeu, ireu, adeu, minilaba, abeu, ireu, edeu, Amua Oxu, Iberê Molarum, Amua Oxu, Iberê Molarum, Aleluia, eu, Amua Oxu, Iberê Molarum, eu, que ela endossa a nossa volta, endossa o nosso caminho, e nos ensine a negociar. Ela é a senhora dos negócios, né? Axé. Axé. Tchau, pessoal. Até a próxima, então. Tchau, até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.